Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas que acompanham essa sessão. Cumprimento também as pessoas que também nos seguem. E, na verdade, presidente, eu queria fazer algumas considerações de ordem bem técnica à LDO, e vai ser uma participação até meio chata, porque eu vou pedir vênia para ler alguns dispositivos. Ocorre o seguinte: quando a LDO chegou à casa, eu pedi para o líder Gambale para que nós fizéssemos uma reunião de bancada, e fizemos 2 reuniões, né, pelo dispositivo do Zoom, e naquela oportunidade nós debatemos, né, de maneira bastante detalhada as propostas, as emendas que foram apresentadas pela bancada do PSL. Essas emendas, elas tinham e têm um potencial de não só dar maior transparência, mas uma maior participação para o legislativo no orçamento do Estado. Nós, naquele momento, comparamos a LDO que chegou, que é a que nós estamos votando agora, com as alterações que foram acolhidas, com a LDO do ano passado, e eu percebi alguns acréscimos, né, nesta LDO com relação à do ano passado. Acréscimos esses que conferem maior liberdade para o Poder Executivo, seja no remanejamento de verba, né, no remanejamento, seja na possibilidade de abertura de créditos suplementares. E eu fiquei preocupada com essa mudança, né, da LDO do ano passado para essa LDO. Então, pela bancada, foram feitas várias sugestões objetivando reduzir esse poder do Executivo em remanejar gastos e também em abrir créditos suplementares. Eu vou depois ler dispositivo por dispositivo para que os colegas que nos acompanham e a população também possam compreender qual é a objeção. Pois bem, alguns colegas da bancada do PSL entenderam por apresentar emendas pelos seus gabinetes, e não tem nenhum problema com isso, é um direito do parlamentar. Ocorre que alguns colegas apresentaram emendas muito parecidas, ou emendas que contemplam a mesma matéria. Tá? Então, pegando todas as emendas da bancada do PSL, mais as emendas apresentadas pelos colegas individualmente, podemos perceber que no relatório final, no texto final, foram acolhidas todas aquelas emendas que diziam respeito ao IANSP, que é algo muito positivo, né? O que ocorre é o seguinte: quando o líder do governo diz que foram acolhidas 10 emendas do PSL, sob o ponto de vista numérico, isso é verdade, mas sob o ponto de vista do mérito, não é uma verdade completamente. Com isso, eu não estou atribuindo nenhuma mentira ao líder, eu só estou tentando explicar. Porque se todas as emendas acolhidas diziam respeito ao IANSP, a minha leitura, com todo respeito, é de que só foi acolhida uma emenda do PSL. Aquelas que dizem respeito, né, à estrutura da LDO, as linhas mestras da LDO, estas não foram acolhidas. E estas são muito importantes para mim, né, pessoalmente. Né, foram as que eu mais defendi nas reuniões de bancada, são aquelas que são determinantes para o meu voto. Obviamente, eu fui ler o texto final, porque imaginei, pode ser que outro partido tenha feito as mesmas propostas e, eventualmente, os ajustes que eu gostaria tenham sido feitos. Ocorre que justamente os pontos que eu queria modificar por meio das emendas de bancada não foram alterados, tá? Não vou entrar no mérito, eu sei que esse é um tema extremamente polêmico na casa, respeito todas as opiniões, mas uma
das imputações feitas à ex-presidente Dilma no processo de impeachment foi justamente da abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. Se votada como apresentada, né, na redação, na verdade, na redação original e na redação final, esta LDO está atribuindo ao Poder Executivo o direito de abrir créditos suplementares sem passar por esta casa, né? Então, assim, quando eu apresentei a denúncia contra a presidente Dilma, além do Petrolão, né, além de toda aquela questão envolvendo o BNDES, além das pedaladas, que foram o assunto que ficou mais conhecido, havia uma imputação referente à abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso. Então, a maneira como a LDO está, como ela veio e como ela foi mantida, é meio como se nós, Poder Legislativo, estivéssemos dizendo assim: senhor governador, o senhor pode abrir quantos créditos suplementares entender que serão precisos, sem nos consultar. É como se o Congresso Nacional tivesse votado uma autorização ou para a presidente Dilma, ou para o presidente Bolsonaro, ou Lula, ou FHC, não importa. Olha, pode abrir quantos créditos quiser, não precisa passar por aqui, né? Até pela minha preocupação com a separação dos poderes, com o balanceamento de poderes, com o papel fiscalizador do Legislativo, eu não tenho como votar sim a um texto desse. Então, eu vou dar exemplo. Nós apresentamos como emenda pela bancada, e não foi acolhida, a proposta de excluir o parágrafo único do artigo 12 da LDO, né? Essa emenda não foi acatada. O que diz o artigo 12? Com fundamento nos parágrafos, artigos tais da Constituição, conterá autorização, na lei orçamentária, conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos adicionais suplementares e estabelecerá as condições e os limites percentuais a serem observados. Então, assim, na lei orçamentária haverá limites para abertura de crédito. Isso já tinha na LDO anterior, mas o parágrafo único é novidade. Não onerarão os limites estabelecidos no caput desse artigo os créditos destinados a suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas a transferências constitucionais previstas no artigo tal, para inativos, pensionistas, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores, emendas parlamentares impositivas, despesas à conta de recursos vinculados. Me parece uma autorização muito aberta, né? Nós estamos abrindo mão de limites na abertura de créditos para muitas matérias de forma muito aberta, e esse parágrafo é uma novidade nas LDOs. Então, eu pedi para excluir, não foi excluído. O artigo 13, nós, né, tínhamos proposto por emenda de bancada, excluir o artigo 13. O que diz o artigo 13? Que também é novidade com relação à LDO anterior. O Poder Executivo, para atender necessidades devidamente justificadas, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares por decreto, poderá transpor, remanejar ou transferir recursos de um programa para o outro, de um órgão para o outro, de uma categoria econômica para outra, total ou parcialmente, até o limite de 15% da despesa fixada na lei orçamentária para o exercício. Me parece também uma liberdade muito grande que o Legislativo está dando a priori ao Executivo. Nós tínhamos feito também uma emenda de bancada para alterar o parágrafo 2º do artigo 19, tá? O artigo 19, ele é um artigo que no caput é importante, porque ele traz, vamos dizer assim, transparência. É obrigatório o registro em tempo real da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios, por todos os órgãos e entidades que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social do Estado. Só que o parágrafo 2º, que é um parágrafo um tanto quanto longo, no final dispensa a Previcom,
a SPPrev, a Fundação da Previdência Complementar, a SPPrevicom, de cumprir essa exigência do caput. E eu não sei por que colocaram isso aqui. Isso não estava na LDO anterior. De certa forma, isso restringe a transparência, né? Eu acho que é uma perda em termos de controle. E nós estamos autorizando de forma prévia, né, essa dispensa em termos de controle. Eu mesma, como parlamentar, durante a votação da reforma da Previdência, precisei pedir uma série de esclarecimentos, né, para a SPPrev, inclusive, aqui é a SPPrevicom, mas eu lembro que eu senti falta de informações, né, sobre os tantos imóveis, como adquirir esses imóveis, como é que vão vender esses imóveis. Então, eu acho que nós abrirmos mão de transparência, de prestação de contas, é algo ruim, né? E como isso é um texto novo em termos de LDO, me chamou a atenção, né? Então, esses são 3 pontos que, para mim, são muito importantes. Eu até gostaria, eu vi que o líder do governo está inscrito, eu gostaria, se possível, que ele falasse sobre esses 3 pontos, de uma autorização antecipada para abertura de crédito. Me chamou muito a atenção também a inclusão, aí já depois do debate, eu vou voltar para as emendas, mas a inclusão de um dispositivo, deixa eu ver se eu localizo aqui para não... de um dispositivo que também dá maior... Aqui, achei, olha aqui. Então, tudo isso que eu falei foram emendas que nós propusemos como bancada e que não foram acolhidas, que, para mim, pessoalmente, são pontos muito importantes, porque nós estamos autorizando o executivo a abrir créditos suplementares, a remanejamento, de maneira antecipada, sem passar por esta casa. Mas, depois dos debates nas comissões, houve a inclusão de um artigo, no artigo 49, houve a inclusão de um artigo 9A, na Lei 17.244, de 2020, que diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a desvincular receitas, além daquelas estabelecidas nos quadros 16 e 17, e observado o limite estabelecido no artigo 76A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal para a realização de despesas autorizadas ou abertura de créditos adicionais. Eu, hoje pela manhã, conversei com alguns colegas que não estão vendo com o mesmo olhar que eu estou vendo esse dispositivo. Mas eu estou enxergando aqui mais uma autorização, né, para remanejamentos, desvinculações, porque para remanejar, muitas vezes precisa desvincular. E para abertura de créditos adicionais. Né? Então, assim, esse 9A, para mim, posso estar equivocada, eu queria ouvir, que eu vi que foi emenda de colegas, isso aqui, até conversei de manhã com alguns colegas, para mim, ele piora a LDO, em termos de prestação de contas, em termos de controle, né? Então, assim, quero deixar muito claro que é a minha visão, né? Debati hoje na reunião de bancada, os colegas ficaram de refletir, mas, na minha visão, isso aqui piora. Né? Então, se, eventualmente, o líder do governo puder falar, né, do 12 parágrafo único, do 13, do 19 parágrafo 2º, e desse 49, que inclui o 9A, né, todos eles com a mesma mentalidade em termos de abertura de créditos e liberdade para remanejar, eu gostaria, né, porque desses dispositivos, do esclarecimento desses pontos, depende o meu voto. Né? Então, eu gostaria de ouvir, se possível, ouvir também os colegas que apresentaram essa emenda, uma explicação dos porquês, né, para que nós possamos dar um voto de qualidade. Eu estou vendo que meu tempo está acabando, mas o colega Freitas se inscreveu e me ofereceu uma parte do tempo. Então, colega Freitas, eu estou aceitando para poder continuar falando das emendas de bancada que não foram acolhidas. Muito obrigada, senhor presidente.